A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês por estar acompanhando esse vídeo nesse momento e daremos continuidade às lições da EBD desse trimestre e hoje falaremos sobre a lição de número 8, que tem por tema o ensino de Jesus sobre a oração. Qual é o ensino de Jesus sobre a oração? O que Jesus tem a nos ensinar e o que ele já ensinou aos seus discípulos anteriormente, que ainda a gente pode ruminar para conseguir entender algumas verdades que são muito importantes para nossas vidas. Então vamos partindo desse pressuposto, iremos comentar sobre alguns posicionamentos de Jesus com relação à oração e alguns significados, o que significa ter uma vida de oração. Temos que uma vez que Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, partindo do pressuposto de que eu busco o reino de Deus de algumas maneiras, por que não dizer que a forma mais importante de se buscar o reino, a vontade do Senhor, a vontade no céu, na terra, a vontade de Deus para mim, a vontade do Criador para a criatura, seria a oração. Nós vemos que o textuário, Mateus 6,7, do nosso textuário da lição, está escrito: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós temos aqui o texto de referência, Mateus 6, do 9 ao 13, que Jesus ora a oração do Pai Nosso. É uma oração de 5 versículos, é bem curta, e objetiva, sincera, verdadeira. Vamos entrar então no que seria essa oração na parte introdutória. Orar é conversar com Deus, A oração é você se abrir. A oração é abrir e mostrar o que está dentro. Então, quando eu chego diante de Deus para orar, já diz a Escritura para a gente não usar de vãs repetições, como uma reza repetitiva, que é um modelo para todos, vamos dizer assim. Não, tem que ser algo muito íntimo, inerente a quem ora. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma sede, cada um tem a sua perspectiva, a sua própria fé, diante de Deus. Isso é muito individual. Então eu preciso exercitar a minha sinceridade na oração. Então quando eu vou orar a Deus, eu estou me abrindo, eu estou indo a Deus mostrar o que está dentro, de forma sincera, onde eu louvo a Deus, onde eu peço perdão para Deus e onde eu agradeço por tudo que Ele tem feito, o que Ele vai fazer. E nós falamos, para Deus como nós estamos nos sentindo. Você abre para Deus. Então a oração é uma conversa, digamos, até por que não dizer um diálogo. A gente fala com Deus e através da oração Deus também fala conosco. Mas é interessante essa ideia de oração, de que não seja um peso, um fardo, mas um lugar, um lugar onde eu devo estar. A oração é um local onde eu devo estar, um lugar santo onde eu devo estar. Então, se a gente parar para analisar a oração nesse aspecto, de que é um lugar onde eu posso entrar e me esvaziar, falando com Deus, e não procurar pessoas, às vezes, para tratar de problemas tão íntimos, que a gente individualmente enfrenta, e ter essa fé de chegar diretamente para com Deus, O véu já foi rasgado. Jesus rasgou o véu na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, o véu se rasga. Nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Então a gente pode entrar no Santíssimo Lugar através da oração. É uma forma de que Cristo nos habilitou. Ele disse: olha, chegai diante do trono da graça de Deus com confiança, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a confiança, a fé, não é o meu estado que eu estou que vai me impedir de orar. Não, é o estado em que eu estou que me leva à oração. Independente de como eu esteja me sentindo ou não, a oração é um exercício diário que pode ser feito. Enfim, é contínuo, Tessalonicenses já diz: orai sem cessar. Não há hora específica. É na madrugada?
é à tarde, é nos cultos, tem hora e local específico? Não. Oração, a porta está aberta, é só você entrar nesse lugar e falar com Deus que Ele vai te ouvir, amém? Então a gente vê aqui que a oração é eu me submeter à vontade de quem? À vontade de Deus. Nós vemos que na parte do tópico 1, a oração modelo dos discípulos, né? É interessante porque os discípulos, vendo a vida de Jesus, eles desejaram, né, aprender. Se você observar, Jesus, mesmo sendo Deus, foi o homem que mais orou na Bíblia, mesmo sendo Deus. Você vê ele sempre se retirando para orar, era no monte, era em locais separados, às vezes ele passava por meio das pessoas, ninguém nem viam ele e ele se retirava para orar, orou com os discípulos dormiam. Então Jesus ele tinha, no próprio Getsemane, quando ele ora, ele transpira gotas de sangue, porque ele está expressando o seu sentimento ao Pai, ele está clamando ao Pai, ele está sendo verdadeiro, falando: Pai, olha, esse cálice é muito pesado, esse cálice é muito amargo, eu não vou conseguir beber, mas todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus se submeteu a Deus, a si próprio, pela oração. Então a oração ela deve ser feita de maneira intensa, se rasga e fala com Deus, e é isso. Nós vemos que quando o meu joelho, toca o chão, o meu coração toca os céus. Então quando eu chego com o meu joelho no chão, o meu coração ele chega até os céus, né? E outra coisa interessante da oração é que Deus só dá os segredos, para quem tem o secreto com Ele. Então, na medida que eu vou me aprofundando em oração, eu vou criando intimidade com Deus e Ele começa a revelar-se para mim, da forma como Ele é e como Ele quer se revelar a cada um. Por isso que nós temos diversidades, de fé, de crença, mas o Deus é um só. Mas cada um tem a sua própria vivência, não é isso? Experiência de fé diante de Deus em oração. Os grandes milagres foram feitos, com oração. Tanto é que os discípulos aqui vão chegar para Jesus e não vai pedir assim: Jesus, nos ensina a andar sobre as águas. Não. Jesus, nos ensina a curar os enfermos. Não. Os discípulos não chegaram e falaram: Jesus, nos ensina como que é curar uma pessoa paralítica. Não. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fazem no tópico 1.1 é: Jesus, todos os discípulos, Jesus, Mestre, Senhor, nos ensina a orar. Por que os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles a orar? Porque eles sabiam que se eles aprendessem a orar, não tinha mais nada impossível que não pudesse ser realizado. Porque a oração, ela tem esse poder de mudar a realidade de qualquer pessoa. Não importa qual é a realidade que você vivencia, a oração tem o poder de transformar essa situação que você está vivendo hoje. Então os discípulos vão chegar e vão falar, andando com Jesus, vendo Jesus, realizando grandes obras, eles não pediram o resultado da oração, eles pediram: nos ensina a orar. Porque eles sabiam que se eles aprendessem a orar, nada seria impossível. Amém? Vocês estão entendendo? Então eles vão pedir para ensinar. E aqui nesse contexto dessa época, nós vemos aqui que a maior graça, que existe na oração, a maior graça que contém dentro da oração, não é quando a gente entra, na presença de Deus, mas é quando a gente sai da oração. Porque quando a gente entra para a oração, a gente leva o quê? Tudo que é nosso. Mas quando a gente sai da oração, a gente traz tudo que é dele. Então, se a gente partir desse pressuposto de que quando eu chego diante de Deus, eu entrego tudo que eu tenho, mas quando eu saio, eu trago tudo que é dele, porque tudo que é dele é depositado em mim quando eu deixo tudo que é meu diante dele. Então, por isso que a Bíblia nos orienta a confiar no Senhor e entregar os nossos caminhos a Ele, porque Ele tem cuidado de nós e confia nele, o mais Ele vai fazer. Salmo 37, verso 5. Então, na medida que eu me entrego, eu recebo. Amém? E nesse contexto aqui, os discípulos estão preocupados, porque eles precisavam aprender a orar. Porque o sistema religioso da época, nós vemos que existia ali uma relação muito delicada entre os fariseus, o próprio conselho judaico das sinagogas.
Ou seja, a religião, a forma em que eles conduziam o modo de buscar a Deus era muito religioso, era tudo muito sintetizado, meio que manipulado, né? Nós vemos que eles queriam saber qual era a forma correta de se dirigir a Deus. Eles não sabiam, então eles queriam aprender. Então eles viram em Jesus o quê? Só uma pessoa muito próxima de Deus pode, de fato, né, ensinar de maneira correta como essa pessoa deve buscar ao Senhor. E eles viram isso em quem? Em Jesus. Então os fariseus eles estavam manipulando, né, a religião judaica, a Torá, enfim, até mesmo a oração. E nós vemos que eles colocaram padrões religiosos, né, para o povo. E nós vemos que enquanto, né, os fariseus oravam para alcançar o favor dos homens, né, Jesus ensina os seus discípulos a buscar a intimidade direta com o Pai. Então os fariseus estavam usando a oração para aparecer diante de homens, né? Oravam alto nas sinagogas, nas esquinas, né? E confessavam as suas orações em alta voz pelas ruas, dizendo: somos homens de oração, somos homens santos. E os discípulos vendo aquilo, imagine, né? Falam: não, isso não é dessa forma, não é assim. Eles viram em Jesus. Esse camarada nos escolheu, está fazendo tudo diferente, está confrontando essa religião monótona, religiosa, e eles começaram então a aprender a orar com Jesus. Então a gente vê que a oração ela vai seguir uma ordem. A oração, primeiramente, ela se refere à glória de Deus. Você não vê o homem, não é uma oração, a oração não é antropocêntrica, né? Antropos, no grego quer dizer homem, né? No centro, antropocentro. Então, Jesus é o centro, Deus é o centro da oração e não o homem. Então, a gente percebe aqui que a primeira frase que é citada aqui, diante da oração, nós vamos ver que ela vai seguir uma ordem, que Deus, ele proeminentemente recebe o primeiro lugar. Deus recebe o primeiro lugar. Depois, então, é que vamos nos dirigir para nossas necessidades e desejos. Então, a primeira parte apresenta Deus como um Pai. Pai nosso, que estais no céu. Então, a oração não é dirigida primeiramente ao homem, a mim. Eu não chego diante de Deus já falando de mim. Primeiro, eu reconheço Ele como o meu Pai. Como o meu Pai, porque a primeira parte apresenta Deus como um Pai, Ele tem um nome santo, certo? E a segunda parte ocupa, né, a parte das necessidades essenciais que nós temos, todo ser humano tem, que é pão, perdão e ajuda na tentação. Então nós vemos que o pão fala da necessidade presente, do sustento diário, o perdão, né, que nos remete ao passado, e a ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus. Então nós falamos de passado, presente e futuro. Pai nosso que estais nos céus, venha nosso vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Enfim, esse pedaço, né, dessa parte da oração, ela diz respeito então primeiramente a Deus, depois às nossas necessidades. Então primeiro vem Deus. Chega na presença de Deus e exalte o nome dele, reconheça, reverencie quem ele é. Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, Deus, o Senhor está nos céus, né? O Senhor é transcendente, mas Deus também é imanente. Ele habita nos altos céus, mas também habita no coração do homem contrito. Então, quando eu chego diante dele para orar, é basicamente isso. Eu revelo a glória de Deus, Pai nosso que estais nos céus. Eu revelo a glória de Deus. Eu exalto, eu louvo, eu bendigo o nome dele como forma de reverência. Posteriormente, eu falo sobre as minhas necessidades, que ele tem cuidado de nós e continuará cuidando. Então, nós falamos de pão aqui, de perdão e ajuda nas tentações. E colocar a glória de Deus em primeiro lugar, depois é que lhe apresentamos quem somos e como estamos. Então, primeiro eu revelo a glória de Deus, depois eu revelo, eu abro, eu descortino o coração falando para ele, olha, quem eu sou, como eu estou e como eu quero estar, Deus, né? Nesse diálogo. Então, Deus também é um pai e como tal sempre estará disposto a atender o pedido dos seus filhos.
Então esse modelo aqui ele apresenta a oração como um instrumento poderoso para que a vontade de Deus se realize na terra, não para realizar a vontade do homem no céu. Então o propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar sua vontade na terra. Essa oração não começa com nossos interesses pessoais, mas sim com pedidos que expressam nosso desejo em relação à glória de Deus. Então, como eu disse, oramos para revelar a glória de Deus na terra, né? E não revelar a nossa glória, vanglória nos céus. Porque o que sobe é dependência e o que desce é providência. Então, a providência não vem daqui para lá, ela vem de lá para cá. Mas primeiro eu tenho que seguir, né, o propósito de glorificá-lo. E Ele é que vai fazer a diferença na minha vida. Então, não é o fato de eu orar, eu vou ser bom, então eu sou melhor que o meu irmão que não ora. Não. Esse estado de dependência é para todos, para grande, para pequeno, não importa. O acesso a Deus é a oração, para qualquer tipo de pessoa. 2 diz o seguinte: Deus e sua glória. Então a primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo e o estabelecimento da sua vontade. Pai nosso que estais nos céus. Nós vamos ver aqui que Noé, Abraão, Davi jamais ousaram chamar Deus, né, de pai. Só em Jesus que a filiação se consuma, né? Deus Pai, Deus Filho, que agora o que? O Criador e as suas criaturas celebram, né, a filiação. Nós somos filhos. Abraão, o Antigo Testamento não chamava o próprio Deus de pai, mas agora sim. Ele é o seu pai, ele é o meu pai. Então, quando ele diz nosso, né, indica que ele não é apenas pai de um ou de outro, mas ele é pai de todos. Pai nosso, não apenas pai meu, é pai nosso. Então, Pai nosso, estais nos céus, expressa uma relação de intimidade e confiança, porque Jesus rasgou o véu e agora a gente tem esse acesso e essa confiança. No Antigo Testamento, não. Agora a gente tem. Amém? 2.2 diz: santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. É uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado. Então, quando eu vou entrar com essa humildade na presença de Deus, eu não estou buscando resultados para ser reverenciado. Eu estou reverenciando o nome e a glória de Deus, me submetendo para que ela apareça, para que ela se estabeleça, porque ela já existe para cada um de nós. Nós conquistamos aquilo que já é nosso no mundo espiritual através da oração. Ou seja, lá no céu já tem liberado muitas coisas através da oração para a sua vida e para a minha vida. E como que eu tomo posse delas? Orando. Daniel, quando foi orar, ele faz a consagração de 21 dias de jejum e oração. E no final, né, nós vemos que ele vai citar que Deus ouviu ele desde o primeiro dia que ele começou a orar. Mas o príncipe da Pérsia, enfim, nas regiões celestiais que tipificam demônios ali, quando o próprio arcanjo, né, veio, o anjo, depois o arcanjo veio para vencer essa guerra para a oração chegar. Então, assim, às vezes, quando nós estamos em oração, Deus já tem liberado grandes bênçãos. E a gente deve permanecer na oração e conquistando essas coisas e não desistir. Se Daniel para de orar, né, desiste da oração, quem sabe ele não estava vendo, mas o mundo espiritual estava em guerra, em batalha. Então, quando eu guerreio e batalho em oração, talvez eu não estou vendo, nem estou sentindo, mas Deus está trabalhando, porque quando eu oro, Deus trabalha. Então, como que eu dou trabalho para Deus? Quando eu não estou orando. Aí eu estou dando trabalho demais para Deus quando eu não oro. Mas quando eu passo a orar, Deus começa a trabalhar. É engraçado, né? Paradoxo, mas é assim. Se eu não oro, né, eu estou atrapalhando Deus. Já pensou em uma coisa dessa? Agora, quando eu estou orando, falando com Deus, apresentando tudo, eu não estou vendo nada, mas Ele é quem está trabalhando por mim. É Ele quem trabalha por nós. E a gente tem que crer dessa forma, porque é assim que os milagres acontecem. E aqui nós vemos que os judeus, né, eles temiam diante do nome, né, de Javé, que reverentemente usavam Adonai, também quer dizer Senhor.
Então, quando eles entravam em oração, chamando de Pai Nosso, que estás no céu, reconhecendo a grandeza, o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, tem até o nome de Yahvé, né? O primeiro nome de Deus, um dos únicos nomes que Deus tem, é YHWH. Você vai ver essas 4 letras em vários lugares. Primeiro vem um Y, depois um H, um W e um H. E o significado dessa palavra é fôlego, sussurro, ou seja, esse som quer dizer Deus. Na origem primária, isso é Deus. Então Deus é o quê? Um sussurro. Deus é um fôlego, a vida, né? Tanto é que para o homem, o boneco virar vida, ele soprou o fôlego de vida. Então Deus é tudo isso. Quando a gente nasce, a criança nasce, a primeira coisa que ela faz, E quando a pessoa morre, no seu último dia de vida, ela dá o último suspiro, não é? Porque isso demonstra que Deus, ele sempre existiu no plano eterno. E o nome dele é tão reverenciado que a todo momento qualquer pessoa no mundo está pronunciando. Então, quando você respira, a sua respiração está lançando um código para o universo. Deus é o Senhor, Deus que criou tudo, Deus é soberano. Então, como que a gente não se submete a buscar esse Deus que está em todos os lugares e que é o Criador de tudo e que estabeleceu todos os planos para nossas vidas? Então é basicamente isso. Por isso que os judeus temiam. E sempre que iriam orar, Jesus vai ensinar que os judeus deveriam orar, os discípulos deveriam orar dessa forma, reconhecendo primeiro a grandeza dele. Porque o fato de eu estar respirando, o meu corpo fala com Deus, se comunica com Deus, sem eu nem mesmo ter noção de como isso funciona, mas tem mistérios sobre Deus que só a eternidade irá de fato descortinar para nós. 2.3 diz: venha o teu reino. Inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana deve unir céus e terra. Então, quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos proclamando, né, a união do céu e da terra, que Jesus venha, que o reino dele se torne um aqui na terra. Isso vai acontecer, né, na segunda vinda de Cristo, após o arrebatamento, e depois da grande tribulação, cremos assim, os pentecostais, que virá o milênio. E no milênio o reino se estabelecerá na terra, né? E haverá a vontade soberana de Deus sobre a terra. E nós vemos aqui que isso expressa, né, o desejo pela realização do reino de Deus em forma absoluta na terra, assim como é no céu. Então, venha ser o teu reino. Para quê? Para que assim como é no céu, seja aqui na terra também, que os céus se estabeleçam na terra. E aqui nós vemos que o súdito do reino de Deus, né, ele deve se apresentar, né, ao seu rei todos os dias, submeter a sua soberania e estar comprometido com o cumprimento da sua santa vontade. Então o súdito ele almeja o quê? A submissão ao seu reino, ao seu rei. E nós somos os súditos de Cristo, que ele é o nosso rei. Venha o teu reino, venha o teu reino, estabeleça em nós, para nós, aqui na terra, o teu reino. Para fechar, o tópico 3 diz: nossas necessidades e carências. A segunda parte da oração, então, é seguida por mais 3 detalhes importantes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. O pão nosso de cada dia. Então, olha só, agora ele começa a falar das necessidades na oração. Primeiro ele exalta, reconhece, se entrega, depois ele fala das suas necessidades. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é viver em total confiança na provisão de Deus, né? Israel havia aprendido essa lição com o maná no deserto. Então Israel já aprendeu de uma forma doméstica com Deus, que Deus é provedor. Ele provia e continua provendo. Então nós vemos aquele pão, né? Ele era suficiente por apenas um dia. Então todos os dias nós devemos, é a mesma ideia, depender de Deus todos os dias. A melhor maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá não para hoje, né? Que Deus não só para hoje, mas também para amanhã. E não andemos preocupados com o futuro, né? Mas o pão nosso nos dai hoje, porque eu sei que Ele provê hoje e vai prover amanhã. Então podemos ter necessidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais, mas mesmo assim, o Mestre ensinou que devemos confiar que Ele vai suprir nossas necessidades diárias.
E nós vemos aqui, eu quero ler aqui 1 Pedro 5,7 diz, né, que lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando falamos de Jesus como pão, nós não podemos fazer de Jesus como um remédio. Jesus só é um remédio, né? Que eu procuro esse remédio só quando eu estou passando mal. Mas ele é um pão e não um remédio. Ele é um pão de cada dia, né? Que eu necessito para viver. Então Jesus ele não é só um remédio que eu vou a ele quando eu estou doente, mas ele é um pão. Ele é um pão que eu quero todos os dias. Por quê? Porque é esse pão que me dá vida. Esse pão é o que eu necessito para viver. Então Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Outro detalhe, perdoe nossas dívidas. O perdão, né? Temos que ter a prática do perdão. O perdão ele bloqueia nossas orações. Um dos principais inimigos da oração é a falta de perdão. O coração fica trancado. Não tem como você abrir o coração diante de Deus com ele contaminado com falta de perdão, né? Ele até orientou os discípulos, né? Quando perguntaram quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão, 7 vezes? Jesus disse, não só 7, mas 70 vezes 7 ao dia, 490 vezes devemos perdoar nossos irmãos por dia. E a gente chega diante de Deus e, Pai, me perdoa, sendo que eu não estou perdoando o meu irmão. Olha isso aqui. Então, o perdão diário significa Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir. O perdão diz respeito à comunhão. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão de nossos irmãos. Então, a comunhão que eu tenho com meu irmão vai influenciar demais na minha comunhão que eu tenho com Deus, né? Se eu não estou bem com meu irmão, eu não vou conseguir também estar bem com Deus. Isso é uma lei espiritual. Então, esse pecado, né, de falta de perdoar é como se fosse um pecado. Eu não consegui perdoar meu irmão. Tanto que Jesus me perdoou, eu não consigo perdoar. Então, assim, o pecado ele é comparado a uma dívida, né? E essa dívida merece um castigo. Mas quando Deus perdoa o pecador, ele cancela a penalidade e anula a acusação que era contra nós. Então, olha só, o perdão ele liberta. Quando eu perdoo, eu que estou me libertando. Olha isso. Né? Quando eu perdoo alguém, é eu que estou sendo liberto, né? Porque se às vezes eu olho para a pessoa e não perdoo ela, não perdoo. É a mesma coisa de eu pegar um copo de veneno, né? Eu pego o copo de veneno e vou beber, esperando que a pessoa morre. Mas quem vai morrer sou eu, porque eu que estou bebendo. Então, quem precisa liberar esse perdão, tem que liberar. Porque ele mata aos poucos, impede a oração, mas quem perdoa? A Bíblia diz que ele é liberto. Há uma libertação nas nossas vidas. Então nós vemos aqui que ele vai fechar a oração dizendo, né, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. É impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso, né? As tentações. E os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram em meio às tentações. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livram. Satanás está ao derredor, né? Também acampando, esperando alguém para que possa tragar, né? 1 Pedro 5, 8, 9 diz isso. Então nós vemos que nós devemos, né, ter a consciência de que muitos males que nos advêm são resultados de escolhas nossas e decisões nossas. Os anjos estão aqui nos guardando, Satanás está ao derredor querendo atacar, nos tentar, mas as nossas escolhas e as nossas decisões, né, são de modo responsável pelos nossos resultados. Então nós vemos aqui que nós devemos ter a consciência de que muitos males que nos advêm são resultados de escolhas e decisões precipitadas e equivocadas da nossa própria parte. E o Senhor Deus é poderoso para nos livrar das investidas malignas, mas a palavra de Deus diz para não darmos lugar ao diabo. Então, se eu quero ter uma vida em oração e entender a necessidade de estar orando a cada dia, eu vou também estar entendendo que muitos dos meus resultados são por causa das minhas escolhas. Então, eu devo orar, mas também devo estar vigilante. A conclusão diz que a oração é falar com Deus, é relacionamento. Nosso Pai Celestial, né? É estarmos abertos ao Pai.
e estar confiante no Pai e louvar o seu nome e recebermos, né, o que Ele tem reservado para os seus. Então a oração é isso, é nós termos essa capacidade de entrar na presença de Deus para tomarmos posse do que Ele já tem preparado para nós. E isso através da fé e da persistência. Então a oração ela é uma prática diária que nos leva a viver o sobrenatural e a vontade dele em nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que nós venhamos a cada dia estar buscando orar mais a Deus, orar mais ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, apresentando nossas necessidades e que Ele venha nos livrar de todo mal e sejamos abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.